Caríssimos irmãos e irmãs, que alegria hoje celebrarmos este dia da Anunciação do Senhor. Uma festa muito bonita e ultimamente tenho refletido muito, dado que a espiritualidade própria da nossa igreja é a espiritualidade do Verbo Divino, a espiritualidade da Anunciação. Viver na insegurança é próprio do homem. Exatamente uma das nossas características humanas é a busca incessante por ter um lugar seguro, onde poder, no ditado popular, amarrar o nosso burro. Mas nós sabemos que esta busca pela segurança se torna sempre um pouco angustiante, porque se procuramos a nossa segurança na política, basta a mudança de uma peça do tabuleiro e tudo se torna, mais uma vez, completamente inseguro. Basta uma crise econômica e as nossas certezas e perícias, vamos dizer, econômicas, elas se tornarão instáveis. E por isso, basta uma doença na nossa vida e nós vamos perceber que uma simples gripe desequilibra toda a nossa busca por uma segurança profunda. E é exatamente neste tocar a insegurança que nós passamos a compreender que deve existir de algum lugar que seja completamente seguro e no qual nós podemos estar ali, por assim dizer, amarrados, podemos estar ali ancorados. Talvez seja essa a palavra ou a imagem mais bonita, a imagem essa que é símbolo dos sodalícios, a âncora, não? Estarmos ali ancorados, e esta âncora é sempre o Senhor. Nós vimos na primeira leitura do livro de Isaías, profeta Acás, que não era o profeta Isaías, Acás, que estava vivendo um momento de grande insegurança, porque o povo estava sendo assediado pelos povos que estavam ao seu redor, e a insegurança era tal que ele não queria nem mesmo perturbar a pessoa divina. Eu perturbarei Deus nesta situação? Mas Deus se apresenta a casa e diz: eu, o Senhor, te darei então uma segurança. Eis que a virgem dará à luz a um filho. Pronto. Portanto, a promessa de Deus é uma promessa que torna-se segura para aquele povo. Promessa essa que será cumprida. E será cumprida quando Nossa Senhora dirá sim. E ao dizer sim, a nossa humanidade que vive na insegurança passa a viver uma profunda segurança, porque Deus não somente garante a promessa, como Ele cumpre a promessa ao assumir a nossa carne, e assim revela a certeza para todos nós, homens e mulheres, que a nossa vida aqui, ainda que seja um vale de lágrimas, ainda que tenha situações de cruzes, pode ser lida a partir do grande evento de que Deus está conosco e faz companhia para cada um de nós. De tal modo que não estamos mais perdidos, desorientados ou sozinhos, mas que a nossa perspectiva se abre, e aquilo que era uma intuição no homem, o fato de que existe o eterno, se torna uma certeza. Não era só uma intuição correta, agora é uma correta certeza que nós caminhamos neste mundo para a vida que nos espera. Obviamente que temos que estar atentos, porque não é que a vida eterna começará no dia que acontecer a nossa morte biológica. A nossa vida eterna já aconteceu no dia do nosso batismo, em que nós morremos para o pecado e para aquilo que o mundo propõe, e neste mundo, hoje, passamos a viver com os raios da eternidade, a viver o esplendor daquilo que nos espera, ainda que não tenhamos a capacidade de ver e compreender perfeitamente e completamente. E nós vamos perceber que é possível viver isso exatamente porque o Verbo assume a nossa carne. E assumindo a nossa carne, fazendo-se nosso amigo, compartilhando conosco
as situações da nossa existência, exceto o pecado, nós podemos perceber que no nosso dia a dia, no nosso ser concreto, tudo está aberto para o transcendente, tudo nos chama para a eternidade. E por isso a vivência cristã não é uma vivência com a cabeça nas nuvens, mas é uma vivência daquilo que é eterno no já e ainda não desta vida que aqui estamos. E à medida que nós nos entretemos, e talvez não seja essa palavra a mais correta, mas eu acho que é a mais bonita, à medida que nos entretemos e aumentamos a nossa amizade com Jesus, tanto mais nós vamos nos assemelhar a Ele. E este assemelhar-se a Cristo significa trazer na nossa carne esses raios de eternidade, esses reflexos daquilo que nós já vivemos no nosso hoje, mas que nos espera em plenitude na vida eterna. Mas para isso é necessário ter uma disponibilidade que exige de nós uma responsabilidade. E o nosso exemplo disto é Maria. Ainda que nós estejamos muito longe da santidade, muito longe, muito mesmo, da santidade de Maria, Maria nos ensina que a disponibilidade em fazer a vontade de Deus é o caminho pelo qual, trilhando nesta vida, podemos já e ainda não viver o que nos espera. Disponibilidade essa que diz com todas as palavras: faça-se em mim segundo a tua palavra. E será que nós temos esta disponibilidade de dizer: Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra? Ou, retomo o início da homilia, estamos presos, estamos movidos, dinamizados pela nossa insegurança? Será que damos mais ouvidos às nossas incertezas, aquilo que nós achamos que é correto, do que a vontade de Deus? Será que temos a disponibilidade de Maria de maneira responsável e luminosa dizer: sim, Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade? Eu acredito que um dia teremos a oportunidade, apesar de eu não ter ouvido, mas eu tenho certeza que se um dia tivermos a oportunidade de trazer o nosso diácono Craig, ele vai nos contar exatamente sobre esta disponibilidade, o saber de dizer sim àquilo que o Senhor nos pede. E quando nós dizemos sim àquilo que o Senhor nos pede, os nossos projetos, eles ficam em xeque. A gente não sabe para onde girar, o que fazer, mas nós confiamos na vontade do Senhor e não na nossa vontade. E o Verbo encarnado, durante toda a sua vida, vai nos dizer em determinados episódios exatamente isto, que ele veio para fazer a vontade do Pai. No momento crucial da sua vida, no momento da cruz, ele vai nos dizer: não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. E coloca ele imediatamente, o Verbo, em sintonia com esta disponibilidade de Nossa Senhora, que é a disponibilidade que se espera de cada um de nós cristãos, de levar adiante o fato que nós cumprimos não aquilo que imaginamos, e tantas vezes nem mesmo aquilo que nós queremos, mas no querer de Deus encontramos o nosso profundo querer, que muitas vezes é obstruído pela nossa superficialidade. Quando entramos dentro da dinâmica divina, não é mais a insegurança que nos assalta, mas é a promessa de Deus fixa, e que se entramos em plena dinâmica e consonância com ela, nós alcançamos aquilo que de nós se espera, a santidade e a nossa verdadeira face de filhos e filhas de Deus. Enquanto comunidade, nós somos chamados a expressar este modo de ser de Deus. Enquanto pessoas, batizados, irmãos, pessoas singulares, também somos chamados a expressar este querer de Deus, com a certeza de que se fazemos a vontade do Senhor, nós estamos exatamente naquilo que é a proposta dele para nós, ainda que as nossas inseguranças, as nossas superficialidades, elas não nos permitem caminhar segundo o que o Senhor nos pede, mas nos esforçamos, e com muita responsabilidade, como irmãos,
ajudando-nos, procurando sempre os sacramentos, procurando uma vida espiritual decente, profunda, pé no chão, temos a capacidade, ou teremos a capacidade de alcançar aquilo que o Senhor nos pede. Por quê? Porque Deus não falha na promessa. Como não falhou na promessa para Acás, não falhará na promessa para você, porque o Verbo está aqui, se fez carne, habita no meio de nós, morreu e ressuscitou, para que tenhamos vida e vida em abundância. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.